Boa noite, minha gente! Começando mais uma semana juntos, hein? Então se aproxime, se acomode aí na sua casa, eu vou me acomodar aqui na nossa sala, porque o Identidade Geral de hoje tá imperdível. Antes de mais nada, quero te fazer um pedido, viu? Convidar mais pessoas para acompanhar aqui o programa de hoje, minha gente. E o segundo pedido importante, compartilhar o nosso link no YouTube, tá bom? E também no ntplay.com. Lá você consegue ver, inclusive, todos os nossos episódios, nossas histórias, conversas, relembrar todos os assuntos que a gente já abordou aqui na íntegra e ainda consegue compartilhar com a sua família e com seus amigos. Com certeza tem alguma história ali que pode te ajudar a passar por esse momento difícil que você está enfrentando, que vai te ensinar também. Você não precisa passar pelas circunstâncias da vida sozinho, não. Estamos aqui para te ajudar a dividir o seu fardo com Jesus. Olha só que coisa boa. E hoje a gente vai conhecer o Edmur dos Santos, um jovem que desde muito cedo buscava encontrar um propósito na vida, uma profissão, uma companheira, amigos e principalmente a Deus. Edmur queria ser útil na vida de outras pessoas e foi em um momento de doença do seu avô que a Bíblia começou a fazer sentido para ele. A oração foi a chave para uma experiência marcante e decisiva. Eu não sei quais são as suas dores, viu? Não conheço os seus traumas, as suas ansiedades, mas eu quero te dizer que você pode encontrar sentido e propósito para a sua vida através de Deus, assim como foi na história do Edmur. E ele se comunica conosco de diversas maneiras, pela Bíblia, pela oração, mas também pela natureza e também através de pessoas que se colocam à disposição para serem usadas por ele. Seu coração precisa estar disponível para tal ocupação, seu ouvido atento à voz de Deus. E sabe como Deus prepara o seu coração para ouvir a sua voz? Através do Espírito Santo. E nós temos aqui na Novo Tempo um guia de estudo da Bíblia especial que fala justamente sobre o Espírito Santo. Olha só, não podemos ser cristãos sem o Espírito Santo e seu trabalho em nossa vida. Conhecer mais dele é indispensável para todo aquele que deseja o céu. Então vamos lá, vamos pedir o seu exemplar dessa revista linda, dinâmica, bem ilustrada, cheia de conteúdo. É só mandar uma mensagem agora mesmo para o nosso número do WhatsApp, é o 12982440077. Você salva aí já esse número na sua agenda do celular e manda lá: oi minha gente, quero o meu guia de estudo Espírito Santo. E o envio até a sua casa é gratuito, viu? Você não precisa se preocupar com isso, a gente manda para você. Agora, se preferir dar uma ligadinha para cá, também pode, mas só em horário comercial, tá bom? Pelo número 0 operadora 12 21 27 3121. E aí você liga das 8 às 18 durante a semana e vai ter alguém aqui esperando para falar com você. Bom, agora a gente faz aquele intervalinho super rápido, a gente volta bem ligeirinho mesmo, tempo para você convidar todo mundo para conhecer o Edmur e os desafios da vida cristã dele, que com certeza você vai se identificar com algum ponto dessa história e vai aprender muito com esse bate-papo gostoso. Eu espero você! Já estamos de volta no seu Identidade Geral. Hoje o bate-papo é com o Edmur Gouveia. Gente, pensa uma pessoa que passou por várias situações e vários dilemas da vida. Chegou um dado momento em que ele se questionou ali: poxa, eu tô sentindo falta aqui de amizades verdadeiras, de um relacionamento, profissão, onde está Deus? E hoje a gente vai conhecer se ele encontrou vai saber, na verdade, se ele encontrou essas respostas ou não. Posso te garantir que a história de hoje vai te agregar bastante e vai ensinar pra gente grandes lições. E com toda a alegria, toda a honra e privilégio, eu faço questão de abrir a porta do Identidade Geral para você, Edmur. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite para você. A casa é sua. Obrigado. Fique à vontade. Sente-se aqui na nossa poltrona. Tô cheia de expectativa de aprender bastante
gente hoje, viu? Mas de antemão quero te agradecer por você estar aqui com a gente, pela sua disponibilidade, por você ter vindo aqui para compartilhar da sua vida. Eu acho sempre que é um ato de coragem, viu, gente? Sentar aqui e falar da vida pessoal da gente, né? A gente se expor. Verdade. Mas graças a essa coragem de cada convidado que vem aqui é que a gente consegue aprender bastante. E Edmo, eu queria começar quando você tinha 5 anos, né? Passou ali por um momento difícil, a separação dos seus pais. Qual é a recordação que você tem desse momento? Realmente essa fase da minha vida foi bem difícil, que foi a separação dos meus pais. Eu me recordo que quando houve esse momento, essa decisão da minha mãe ir para outro lugar, porque por questões de relacionamento eles não estavam se dando muito bem, e ela pediu para meu pai assim para dar um suporte para ela ir para um outro local, e graças a Deus que ele tinha condições de dar um lugar para ela viver. Foi um apartamento que ela comprou na época, próximo da gente. E eu era uma pessoa que me apeguei muito assim ao local que eu vivia, né? A minha casa, as amizades ali que eram num condomínio. E isso eu fiquei dividido. Eu pensei, onde é que eu vou morar? Eu vou morar num apartamento fechado. Sim. Agora, e acabar afastando dos meus amigos. A gente cria laços, né? Os amiguinhos, os primeiros relacionamentos a gente constrói ali na infância. Há 5 anos a gente só quer saber de brincar, né? Exatamente. Então a mente já associa, poxa, vou perder os meus amigos, esse lugar de acolhimento, de viver a verdadeira infância. Exatamente. E aí, como ela iria ficar próximo, eu decidi ficar ali na casa, porque pela circunstância, meu pai tinha uma empresa e ele tinha um escritório nesse lugar. Então ele não podia sair dali. E eu acabei ficando, morando com ele, e aos finais de semana eu ia visitar minha mãe. Meu irmão era recém-nascido, foi junto com ela, assim, era de colo, assim, ele tinha 1 ano. E foi bem difícil, mas eu ainda não entendia muito bem isso, sabe? Eu não tinha a clareza de que por que eles estavam ali se separando, sabe? Mas eu tinha uma percepção que algo não estava certo. E até então você não tinha conhecimento sobre Deus, né? Sobre Jesus. Foi mais ou menos aos 12 anos que você, através desse seu relacionamento com o seu pai, já que você ficou morando com ele, Sim. Que ele te apresentou Jesus. Como que foi? Então, meu pai ele começou a frequentar uma igreja que era católica, próximo da minha casa. E ali tinha um grupo que fazia um retiro, que o nome desse retiro era de uma escola de evangelização chamado FAC, Formação de Adolescentes Cristãos. E aí ele me ofereceu, falou, Edmo, vai ser bom para você participar, porque tem os jovens da sua idade, acho que era 14 anos, não, era 12 anos mesmo. E aí você vai conhecer, vai ter uma experiência boa, vai conhecer eles, e creio que você vai entender melhor sobre Jesus, sobre a Bíblia. Foi assim, esse primeiro contato. E qual foi sua primeira impressão quando você se viu diante dessa nova realidade? Então, foi... eu fiquei um pouco, estranhei um pouco, né? Porque tem muitas coisas da doutrina que é ensinada, tanto na Bíblia mesmo, quanto até da Igreja Católica, que não fazia parte da minha rotina, do meu dia a dia, sabe? Na prática, a minha família não colocava, sabe, em prática tudo o que estava ali. Então, era estranho. Era como se fosse um ambiente diferente, né?
E aí você foi amadurecendo, chegou a entrar para a universidade, você frequentava ali um centro universitário ali em Goytacazes, né, no Rio de Janeiro. Isso, Campus Como dos foi Goytacazes. esse momento aí da sua vida? Então, esse momento foi muito difícil, porque eu ainda não tinha a certeza do que eu queria ser, assim, como profissional. Mas meu pai, preocupado, né, com a minha formação, assim, eu segui uma carreira profissional, ele, dentro da visão dele, ele tentou me direcionar para o melhor possível, para que ele pudesse acreditar que eu poderia ser feliz. E aí, como ele tinha uma empresa nessa área industrial, ele achou que seria legal eu fazer engenharia mecânica. Engenharia mecânica. E aí, eu não tinha certeza se era isso realmente, mas eu fui e dei um voto de confiança para poder tentar. Se jogou, né? Me joguei. E aí fui. E comecei a estudar aquelas disciplinas de cálculo, né? Aquela coisa bem Mas pelo menos pesada. alguma afinidade com a área de exatas você tinha antes ou não? Eu tinha um pouco. Tinha um pouco de afinidade. Tanto é que quando eu realmente, assim, eu decidi a me dedicar a estudar, nos meus altos e baixos, né? Porque não tive, sabe, aquela total motivação para estudar. Então, eu percebia que eu me saía bem, porque eu tinha afinidade em matemática, tinha facilidade. Mas alguma coisa ainda estava faltando, né? Eu não tinha certeza do que era. E aí eu buscava, era muito fácil de ser influenciado, então começaram a surgir algumas amizades que também me tiravam foco, sabe? Final de semana ia para balada, comecei a sair para esses ambientes que geralmente ali essas músicas do mundo. Você sabe que eu vivi praticamente a mesma experiência. Né? Eu, na verdade, cresci na minha casa adventista, meu pai não adventista, a gente foi vivendo os dois lados ali, eu e as minhas irmãs. E na universidade eu também acabei querendo conhecer o que o mundo tinha para oferecer, né? Mas é incrível que a gente continua sentindo vazio. Com você foi assim também? Foi, bastante. Ainda tinha alguma coisa. Algumas vezes eu achava que eu tinha encontrado um lugar, a felicidade, mas era momentâneo só. Não preenchia de verdade. Até porque não dava para desfrutar isso com a minha família também. Sim. Né? E eu fico imaginando, né, esse questionamento tão novinho, você viu a separação dos seus pais, essa questão de dúvidas envolvendo a sua identidade religiosa também, aí de repente questionamentos sobre a sua carreira profissional. Eu não sei, às vezes você de casa pode estar passando por um momento bem parecido, de várias perguntas, de vários questionamentos, qual caminho seguir, quem acreditar, isso afeta também os seus relacionamentos interpessoais, aquela coisa de você criar raízes num lugar, né? Foi muito bacana o que você compartilhou aí no início, de você se sentir pertencente a um ambiente e ter que sair dele. Isso também é bem incômodo. Para uma criança de 5 anos é bem difícil, mas para muita gente mais madura, mais velha, isso também é muito complicado, né? Eu, quando saí de Salvador, senti muito isso. Tinha uma vida inteira naquele lugar e vim para uma cultura diferente. Mas Deus tem grandes planos e eu tenho certeza que no próximo bloco você vai descobrir os grandes planos que Deus realizou na vida do Edmur e vai entender que Deus tem grandes planos para a sua vida também e que se você se entregar, Ele vai realizar. Então a gente vai ter que ir para aquele intervalo, aproveita esse momento para mandar mensagem para todo mundo. Minha gente, vem assistir o Identidade Geral, vem conhecer a história do Edmur, vem aprender junto com a gente, porque o Identidade Geral tá legal e já já a gente volta. Eu aguardo a sua companhia, tá bom? Já estamos de volta aqui no Identidade Geral. Eu recebo hoje o Edmur Gouveia. Gente, a gente está conversando aqui sobre conflitos, né, Edmur? Porque a gente sempre tem vários questionamentos na nossa mente. Ele saiu, aos 5 anos ele presenciou a separação dos pais, aos 12
teve aí um contato com a sua primeira religião, depois entrou para a universidade, estava ali na dúvida sobre a carreira, o que seguir, e aí você de repente se mudou para o Rio Grande do Sul. Você é natural do Rio de Janeiro? Sim. Ah, é natural do Rio e foi para o Rio Grande do Sul por quê? O que é que tinha lá que você achava que ia encontrar no Rio Grande do Sul? Então, eu lembro que alguns anos antes eu fiz uma amizade com uma pessoa que morou comigo no condomínio que eu morava com meu pai, que ele começou uma carreira de DJ de festas particulares. E isso me influenciou bastante, porque a gente tinha um contato diário e eu comecei a ir nos finais de semana com ele acompanhando. E eu via ele utilizando aquele equipamento de DJ e eu comecei a me interessar com aquilo e gostava já muito de música e comecei a sonhar em ser DJ e até produtor musical. Como, por exemplo, hoje, um exemplo, muitas pessoas conhecem o Alok, né? Isso você já estava na faixa de quantos anos? Isso eu já tinha uns 20 anos nessa aí. E nesse intervalo todo, Edmo, como que era seu relacionamento com a sua mãe? Porque você morava sempre com seu pai, mas e sua mãe, onde que ela estava? Então, depois de uns anos, aproximadamente uns 5 anos que eles se separaram, ela se mudou para Macaé, para uma cidade até que inclusive meu pai trabalhava lá também. E aí a gente passou a se encontrar com menos frequência. Então a gente perdeu muito o vínculo, né? De 3 em 3 meses, eu e meu irmão Ederson, que somos irmãos por parte de mãe e pai, íamos lá visitar ela. Nesse período, eu e meu irmão parou de morar com ela, né? Quando ela se mudou, a busca de trabalho lá. Ela só se mudou porque conseguiu realmente um trabalho lá. E aí, quando a gente ia encontrar com ela, a gente acabava algumas vezes tendo uma situação desagradável, porque ficava lembrando de problemas da época do relacionamento dela com meu pai. E aí isso, algumas vezes, assim, eu creio que ela não fazia por mal, mas sem querer ela acabava até magoando a gente em determinadas coisas que falava. Dificultava a relação. Dificultava, E isso fazia a gente até, algumas vezes, até desanimar de voltar, sabe? E isso prejudicou bastante. Isso eu creio que hoje eu entendo, até depois de ter feito alguns tratamentos, acompanhamentos com psicólogo, que isso me deixou até inseguro em determinadas áreas da minha vida, entendeu? Mas quais áreas? Relacionamento, profissional, namoro? Relacionamento e namoro, né? Até também relacionamento com meu pai, com ela, não era muito bom. Não era tão, sabe, de aquela intimidade, sólido, de né? confiança, E depois de um tempo, apareceu uma oportunidade da gente fazer um curso de discotecagem de um DJ famoso na cidade, que ele tocava em várias boates, casas. A partir daí, por conta dessa experiência, eu comecei a tocar, ter a experiência de ser DJ, resolvi comprar um curso de produção musical online, então eu comecei a estudar a produção. E aí eu pensei, poxa, eu preciso escolher uma outra profissão, eu creio que vai ser essa, de produtor musical. Mas tem aquela experiência que eu tive na engenharia, o que eu posso fazer para poder unir o útil ao agradável, pensei, né? E aí que eu encontrei a engenharia acústica. Ai, que legal! Entendeu? Que foi o curso que eu encontrei numa universidade federal e resolvi fazer. Pesquisei se havia possibilidade de eu me transferir de engenharia mecânica para acústica e foi assim que aconteceu. E aí eu fui parar lá no Rio Grande do Sul para estudar engenharia acústica. E engraçado que você estudou engenharia acústica, mas nesse período também aí bem próximo você começou a estudar a Bíblia. Como foi que aconteceu isso? Sim. Nas férias desse curso, eu percebi que eu tinha que tomar uma decisão, se eu ia focar logo só na produção musical para lançar essas músicas e começar minha carreira,
o senhor ainda ia estudar por mais 3 anos em engenharia acústica. E então, nas férias, eu assisti num vídeo na internet, que era de uma pessoa que me inspirava na parte de empreendedorismo, chamado Rick Chester. Fizeram uma entrevista perguntando a ele, pedindo a ele 2 livros para ele recomendar. Que ele era uma pessoa, assim, exemplo de superação, uma pessoa bem do interior, de comunidade, bem pobre. Ele foi parar na Universidade de Harvard para fazer uma entrevista sobre empreendedorismo. Então, ali foi impactante para mim, foi uma referência. Aí ele falou, olha, se eu pudesse recomendar só um livro, é a Bíblia Sagrada. Olha só. E eu com uma lista enorme de livros para ler, e a Bíblia não estava nessa lista. Só que aí você teve esse estímulo desse mentor seu, né, que você gosta muito, começou a ler a Bíblia, e a gente sabe, né, que quando a gente dá o primeiro passo, vem o teste de fé também, que Sim. foi quando você teve aquela situação com o seu avô estava doente, não foi isso? Sim. E aí foi um teste de fé para você teve que colocar em prática os ensinamentos bíblicos, né? Exatamente, A partir desse momento que ele falou, eu comecei realmente a dar um voto de confiança na Bíblia e começar a ler. E aí, em 2021, né, um ano mais ou menos, 1 ano e meio depois, eu já estava lendo a Bíblia, já tinha lido ali o Novo Testamento, estava lendo Atos dos Apóstolos, e aí aconteceu essa situação do meu avô ficar internado. Foi durante a pandemia até, no início da pandemia. E aí, isso realmente foi um ato de fé. Eu comecei a colocar em prática para orar e interceder por ele. E eu lembro que eu estava com uma pessoa que era a minha prima de 2º grau. A gente estava na praia, com o intuito de ficar ali reservado para orar, para colocar em prática. E veio essa oportunidade de começar a orar pelo meu avô. E aí, daí em diante a gente começou a todo dia fazer uma videochamada pelo Zoom para interceder, e não só por ele, mas por toda a família. E aí a experiência cada vez mais, a gente foi se aprofundando e eu fui entendendo os propósitos de Deus para minha vida. E aí você, junto com a sua namorada, de repente descobriram Reavivados por Sua Palavra, né? Que é um programa também maravilhoso aqui da TV Novo Tempo, que ensina muito a palavra de Deus, nos ajuda a desenvolvermos esse relacionamento íntimo com Deus e, claro, a ter o conhecimento sobre a Bíblia. Sim. E como foi essa experiência para você? Olha, foi excelente, foi importantíssima, porque... Sabe, imagina um grupo de pessoas, cada um querendo interpretar da sua forma a Bíblia, né? A dificuldade que era. Cada um falava uma coisa, e tinha vezes que eu até perdi até a paciência, assim, né? Porque contradizia. Aí eu pensei, não pode ser assim, não é assim que funciona. Não, tem que ter uma base, um método para poder compreender essa palavra de Deus. E aí, eu pesquisando no YouTube, eu encontrei o Reavivados por Sua Palavra. Ai, que fantástico. E foi com aquele pastor, o Ronaldo Oliveira. E a gente preparou uma surpresinha bem especial do pastor para você. Vamos acompanhar aqui. Eu fiquei muito feliz ao ser comunicado, né, que você estaria no programa Identidade Geral. Um abraço aí para todos. E que na sua história, o programa Reavivados teve aí um fator importante. Estudar a palavra de Deus é uma das coisas, ou se não a coisa mais importante, né? Para o cristão, além da oração, do testemunho também. E eu fico feliz que a palavra tocou no seu coração. Um grande abraço, seja muito feliz e não se esqueça, né? Acorde, arrume a cama, estude a palavra e saia para ser Jesus para as pessoas. Forte abraço, estou muito emocionado em poder mandar esse vídeo para você. Ai, que legal. Muito A bom. gente já está com o nosso tempo, já estourou aqui, Edmo, mas fala só rapidinho. Diante disso tudo que você viveu, você se aprofundou cada vez mais no estudo da Bíblia, conheceu o programa Bíblia Fácil também, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso. Hoje, vendo tudo, você encontrou o seu propósito?
Encontrei, Seu graças coração a Deus. tá cheio? Sim, Coisa boa, né? graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, eu não sei como é que tá seu coraçãozinho aí não, tá? Não sei quais são os seus questionamentos, na verdade. Mas eu tenho certeza que se você buscar no caminho certo, você vai conseguir encontrar as respostas. E a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então já fica a dica, né? Buscar nele as orientações para a sua vida. Edmond, muito obrigada, tá? Sinta-se abraçado aí por toda a equipe do Identidade Geral, por todo mundo de casa que acompanhou a sua história. Muito obrigada por você ter vindo até aqui, tá bom? Tá bom, Luiz. Eu que te agradeço. Deus abençoe. Amém. E é você de casa, aquele cheiro, boa noite e até a próxima, minha gente. Tchau, tchau.